é um descasso, né, cara? Para quem gosta de música, não tem erro, assim, não tem como não gostar. Como é o Romero que fala, né? Se você não gostar, vá lá e ouve de novo. Você não ouviu direito. Não, e tem outro detalhe nessa, assim, uma pequena lembrança que eu falei antes. Esse é um dos discos do Rod Stewart que muita gente que ouve Rod Stewart não conhece, por incrível que pareça. Então, assim, volte a ele ou ouça ele pela primeira vez, porque no meu caso, por exemplo, eu conheci ele em coletâneas, cara. Eu fui conhecer depois o disco, né? A minha geração... Na real, se a gente for pegar a discografia do Rod Stewart dos anos 70, esse aí, apesar de a gente ter aí, pelo menos até a próxima faixa é uma delas, não é um álbum que gerou hit, né, de rádio na época, não entrou muita coisa nas paradas valendo, assim, e também foram poucas músicas, se eu não me engano, desse álbum que ele manteve nas turnês até recentemente. Perfeito. Eu acho que é só a Handbags and Glad Rags, que é a próxima faixa. Eu estava vendo, por exemplo, esse disco aqui, ó, tentando ver, será que tem alguma música do primeiro disco aqui? Não tinha absolutamente nenhuma, ou seja, ele foi perpassando, coisa e tal, quando chegou ao final dos anos 70, esse disco, por isso que eu digo que o disco ele é um disco a ser descoberto por muitos fãs ainda, porque ele deixou de ser tocado, deixou de ser utilizado nos sets, né? Porque o próximo álbum, que se não me engano é o Gasoline Alley, daí sim já tem alguns singles que tiveram mais sucesso, e depois no Every Picture a gente vai ter Maggie May, né? Então, tipo, daí cobre tudo, assim, mas pensando agora desse primeiro álbum, não é um álbum, é muito isso que o Márcio falou, assim, quem conhece ou tem alguma ideia de Rod Stewart, assim, eu acho bem natural não ter tido contato com esse primeiro álbum, assim, talvez só com a próxima faixa, que é uma que entrou no repertório dele, assim. E tem outro detalhe, né Lúcio e Sal, vamos lembrar que logo depois ele engata um Faces, né? Ou seja, esse disco também não foi... aí o Lúcio pode me deixar... Mas ele não fez turnês tocando esse álbum, porque logo depois ele emendou o outro. Então, tudo se... A gente sabe que teve uma confusão na vida do Rod nesse período, em que talvez ele não pôde, entre aspas, trabalhar. Que pariu. Voltou? Sim, voltou. Sim, faz sentido. Eu acho que daqui a pouco... Voltou. Só deu uma travada. Então não... O que eu acho é que desse álbum, porque é bem isso que o Márcio falou, ele lança o álbum quase que em paralelo ao lançamento do primeiro dos Faces, assim, né? Quase meio que junta o bolo. Não tem turnê, até porque o time que gravou esse álbum era uma colcha de retalhos, belíssima colcha de retalhos, por sinal, de grandes músicos. Que baita colcha de retalhos. E nos Faces talvez, daí eu não tenho essa informação, assim, eu até gostaria de pesquisar depois, assim, o setlist dos Faces do primeiro álbum. Eu não duvido que tenha entrado pelo menos até a faixa que a gente estava falando, talvez tenha entrado até Street Fight Man e Blind Prayer, né? E Handbags and linguiça, né? Eu acho que sim, acho que é bem provável que isso tenha acontecido. Mas Handbags and Glad, não sei nem falar o nome dessa faixa, que é a próxima, é uma faixa que eu vi 2 shows do Rod Stewart, um deles ele tocou eu vi na Argentina, em Buenos Aires, não me lembro que ano foi, ele tocou essa música, então é uma música que pelo menos até os anos 2000 e tanto ele ainda estava colocando no repertório dele, assim, sabe? Então tem muito isso, eu acho que é muito, faz sentido a galera não ter tanto acesso a esse álbum, o que é uma pena, porque, gente, é uma obra-prima da história da música. Eu concordo muito. E essa faixa, para mim, é um dos pontos altos do álbum, onde há vários pontos altos, né? Assim, dentre o repertório, um set maravilhoso, para mim, essa faixa é um ponto alto, assim, sabe? Que ela tem essa coisa dessa suavidade que contrasta com o resto do disco, né? Ela revela ali, nesse primeiro álbum solo dele, um lado mais sensível do Rod, né? Eu acho a música envolvente, a performance dele ali, uma entrega bonita, quase vulnerável e tudo. Eu acho uma bela canção. E a Handbags é aquilo que vai marcar muitos discos solo do Rod Stewart, que são as grandes baladas.
É verdade. Eu acho que é um belo fechamento de lado A, acho que é um belo fechamento. É a música do disco, se a gente tiver que escolher uma assim para representar isso. Tanto que ela parou naquele meu disco bagaceiro aqui, que eu vou dizer, não, tá aqui ela, né? Na coletânea lá, né, que você falou. Então, tipo, é a música que entrou, ela é faixa título, né? Mas assim, musicaço, cara, musicaço. A gente olha para esse primeiro lado, que é um álbum de só 33 minutos, né? Formato vinil clássico. Mas assim. Maravilhoso, né, cara? É aquela coisa com acaba com gostinho de quero mais. É a melhor meia hora do teu dia. É isso aí. Vamos virar o lado? Não, você não quer complementar? A gente acabou te atrapalhando. Tudo foi falado. Essa música é a grande faixa desse disco em termos assim. Não estou dizendo que ela seja a melhor, mas assim, sim. A que mais brilhou, a que mais teve longevidade. Talvez as pessoas que não conhecem o álbum conhecem essa música, coisas assim. Uhum. Não, aquilo que eu falei, ela, para mim, ela é um ponto alto dentre vários pontos altos que existem no disco, né? Nesse repertório do álbum, que são apenas 8 faixas, né? Mas assim, é uma entrega maravilhosa. Mas ou fazendo o dever de casa, como a gente faz, ouvindo o álbum no final de semana, lavando louça, passando aspirador de pó e tudo. Essa que abre o lado B, para mim poderia abrir o lado A tranquilamente, é uma das minhas preferidas, se não a minha preferida. Né? A gente está falando da faixa título do álbum, And No Raincoat Won't Ever Let You Down. O Sal, nunca esqueça, uma capa de chuva surrada nunca vai te deixar na mão. É isso. E cara, a melodia é cativante. A melodia dela é cativante. A letra, aqui o Lúcio tinha comentado anteriormente que o Rod é um grande letrista. Eu amo essa letra. Eu não sei se ela combina elementos autobiográficos ali dele, que ele fala de cemitério, ter dormido com Times na cara, não sei o que e tal. Talvez o Lúcio, você mesmo, Grinks, consiga me dizer se ela tem esses elementos autobiográficos, assim. Mas é uma letra maravilhosa ali, que mostra toda a verve do compositor Rod Stewart, né, do contador de história, das habilidades dele como contador de história. Para mim é uma espécie de hino pessoal, sabe? Tem esse charme, é irresistível o som. Eu adoro essa canção. Eu gosto demais dela, acho que é um ótimo início do lado B, swing de sobra, tem um groove funk, cara, tem também o clima do rock dos anos 70, essa música. Eu também acho. Ela, apesar de ter tipo assim, a gente tá falando da virada de 69 para 70, foi gravada em 69, mas assim, ela já aponta para algumas bandas, o que algumas bandas iam fazendo nos anos 70. Também tem um clima de Stones, eu acho, assim, que é algo que eu vejo muito nesse álbum, e eu não tô falando no sentido de imitação, mas no sentido assim, quem gosta de Stones, tipo, já falei aqui do Beggar's Banquet, o Let It Bleed, vai curtir esse álbum, porque ele tem uma sonoridade que vende um pouco esse tipo de som, né? Então esse lado B, assim, é outro... o segundo petado autoral do Rod, e novamente na veia, né? E acrescentando, para mim, desse álbum, é a música mais Faces do disco. Essa música poderia estar facilmente no primeiro álbum dos Faces, ou qualquer álbum dos Faces. Fácil no Face. Ela tem todas as características dos Faces desse álbum. Até o baixo solado do Ronnie Wood tem um pouco do que o próprio Ronnie Lane também tinha, um pouco dessa característica de um baixo não só groovado, mas também solado. E o Ronnie Lane também tocava com paleta, o baixo, né, que era o baixista dos Faces. Então, para mim, essa música, né, se eu tivesse um poder de escolha na época, eu dizer, não, Rod, deixa isso aqui para os Faces e põe outra para o teu disco. Porque é uma música que, para mim, é a música mais Faces desse primeiro álbum do Rod Stewart. Assim, ela tem o lance da solado junto com a voz, né, tem o groove, tem o tipo de gravação, tem a bateria, que não é o Kenny Jones, mas do jeito que o Mick Waller toca. E, de novo, eu insisto nisso, o tipo de gravação crua e tosca desse disco é um dos charmes do Rod Stewart até 1974, pelo menos.
E que barato gostar do Rod Stewart nesse período, né? Porque a gente tinha o Rod em dose tripla, né? Ou era com Jeff Beck Group, ou era com Face, ou era em carreira solo. E tudo é legal. Tudo é legal. Não, bacana são os nossos amigos, né? Os amigos do Rod são muito mais legais. Eu gosto do Bordão. Eu só fiquei intrigado por que ele não escolheu essa faixa para abrir o álbum, né? Que dá o título ao álbum, é uma baita de uma faixa. Eu acho que não tá legal no lado B. Eu gosto do lado B, mas sim, ela poderia abrir o lado A, como tu bem falou. Ela poderia. Acho legal, acho que não abriu o lado A para não confundir com um dos Faces que estava no forno também, porque de novo poderia ser a faixa número 1 do álbum dos Faces. Aliás, teria casado perfeitamente essa música no primeiro álbum dos Faces. Eu sinto falta dessa música no álbum dos Faces. Entendi.